a minha pergunta é que estamos aqui, o território Omagua, e você disse que aqui é o centro da cultura Omagua, o São Paulo de Olivença. Nos podia contar um pouco a história do povo Omagua e por que o centro do povo Omagua é São Paulo de Olivença? Sim, primeiro porque aqui é o meio, né? Aqui é como se fosse o centro, tanto de cima quanto de baixo. Aqui se concentra o núcleo, né? E também porque aqui era onde habitava nossos antepassados e um deles, dos líderes mais importantes, que era a Paria, como fosse o pai de todos, né? Todos nós. Ele habitou em São Paulo de Olivença na época antiga das primeiras aldeias, no tempo que era chamada a aldeia de Aveté, né? Que era o povo verdadeiro Omagua que habitava essa ilha. Então, por isso que aqui é o núcleo e por isso que aqui é o centro. E também aqui se deu origem ao nosso povo Omagua, né? Culturalmente falando, quando teve todo o ritual nosso de geração, foi aqui em São Paulo de Olivença, que hoje foi batizado pela igreja de São Paulo de Olivença, que foi a terra que ele escolheu para habitar, que se concentrava a aldeia maior de todas as aldeias que tinha naquela época. E até o dia de hoje aqui se concentra a maior aldeia, onde também eu habito, né, que eu sou a cacica geral desse povo. Havia o Grande Cacicazgo, Sim. a aldeia central do Grande Cacicazgo era aqui. Aqui. Aqui em São Aqui Paulo de era o Olivença. núcleo, sim. A aldeia maior, né? E as outras que comandava as outras aldeias menores. Havia outra característica, você me diz, que é uma montanha, com uma montanhita. Este lugar é Sim, importante estrategicamente. sim. Então ele escolheu esse lugar para morar, para ser a aldeia central e o núcleo, por conta da montanha, que aqui é um morro muito alto, e também tinha uma estratégia de visão das embarcações contra os inimigos, e também porque era de cultura enterrar todos os líderes importantes em colina alta, para que eles ficassem mais próximos, assim vamos dizer, do nosso Deus Tururucari. Né? Então, e como ele se concentrava como um chefe maior, era viável que ele morasse na aldeia mais importante e na aldeia mais, vamos dizer assim, povoada. E aqui era grande e numerosa, muito grande, com Omagua, né? Então, esse lugar ele escolheu para habitar. Quando chegaram Francisco de Orellana e Gaspar de Carvajal, o 1542, os Omaguas eram o mais grande, possivelmente o mais grande cultura do Amazonas. Os Omaguas Cambebas, o mais grande cultura, o mais grande cacicazgo do Rio Solimões, do Rio Amazonas, naquela época. Agora, depois das pandemias, as guerras, agora quanta gente são? Agora, nós estamos somando um total em todo o Alto Solimões e também no Amazonas, como assim umas 10 mil famílias, numa faixa etária de 30 mil por pessoas, no último censo de 2014. E quantas populações, aldeias ou núcleos você tem como Omaguas? Quantas? 20, 25? Como 15 em São Paulo de Olivença e todo o Alto Solimões como 20 ao todo. Mas você não são somente aqui, mas San Antônio do Issa também, e Manaus também? De Manaus a Tabatinga, todo o território do Amazonas. A gente comanda de Manaus até Tabatinga, Todo. que se torna o Amazonas, né? Você ha trabalhado muito a defesa dos direitos do vosso pueblo. A que ano começou a defender esses direitos, especialmente os direitos territoriais, os direitos à cultura, à educação própria?
o meu trabalho mesmo iniciou em 1998. Só que de lá para cá eu vinha lutando na frente como um aprendizado, né, na luta, acompanhando nossos ancestrais, minha mãe, meus tios e outras pessoas do grupo que vinham lutando pelos nossos direitos. Mas assumir mesmo o Cacicado Geral foi em 2009, toda na parte ritual, né, minha mãe passou o cacicado para mim. E daí então eu comecei a lutar primeiramente por educação, saúde, defesa do território e outros direitos nossos que nós não tínhamos, né? Porque os idosos, eles lutavam tanto, mas eles não tinham alcançado porque eles não sabiam assim elaborar um documento por escrita, por não ter a caligrafia da escrita da língua portuguesa. Então, quando eu assumo isso, eu priorizo primeiramente o reconhecimento do território Almágua dentro da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. E aí esse território é reconhecido, mandaram pessoas virem até nós e hoje esse território ele é reconhecido e identificado. E todas as comunidades que fazem parte desse território. E depois a gente começou a lutar pela educação, para a inclusão dentro do sistema de educação que não era também reconhecido. E a gente alcançou em 2011 esse mérito e também lutou para a inclusão da saúde e também conseguiu, através das nossas lideranças, juntamente com todos, em 2014, as primeiras aldeias Almágua passam a entrar no censo da saúde indígena a ser reconhecido. Né? A nossa luta é muito árdua, mas a gente está cada vez mais avançando. Né? A língua Almágua é utilizada? Sim, agora? A língua Almágua ela é utilizada e fortalecida. Por quê? Porque no passado passou tempos no silêncio, né? Então os nossos idosos eles já estavam falecendo. Então a gente, por medo que a nossa língua ficasse, vamos dizer, extinta, a gente começou a fazer um trabalho de elaborar cartilha, elaborar livros, e trabalhar isso dentro da escola e também dentro do seio da família, né? Incentivar para que eles não ficassem só aprendendo o português, mas também a nossa língua, que é a nossa identidade. Para nós é muito importante, porque é através dela que a gente sabe como que a gente vai conversar nas nossas assembleias, como é que a gente vai batizar uma criança com o nosso clã, o nome que ele vai levar na língua, né? A gente vai falar várias coisas da nossa língua, como por exemplo as épocas do ano, né? Que tem ali os períodos. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa cultura, como por exemplo usar as nossas pinturas, que para nós é uma linguagem também, né? É uma língua. E não deixar isso ficar no anonimato para que outras pessoas possam também respeitar esse nosso direito. Mas vocês não somente falam Almágua e português, mas também a língua general. Sim. A língua general foi uma língua quando havia as concentrações populacionais por parte dos missioneiros. Segundo nossos ancestrais, né, a minha mãe contava para nós que quando chegou aqui os missionários, eles recolheram do seio familiar dos Almágua as crianças pequenas até 12 anos, levaram para os educandários e lá eles ensinaram tanto a língua portuguesa quanto a língua geral, que é a língua Iengatu, para que eles deixassem de falar a verdadeira língua do povo e assim eles aprenderem a ser catequizados para conviver naquela sociedade que eles pensavam em colocar e impor para os Almágua. Então, muitas pessoas aprenderam a falar essa língua geral, mas não é a língua Almágua. A nossa língua Almágua é uma língua diferenciada da língua Almágua. E no meu trabalho de linguística, eu separei isso e valorizei a língua Almágua e a língua geral ficou como uma forma também de conversar com outras pessoas que falam, mas a nossa língua primordial e que é valorizada é a nossa língua Almágua, porque é ela que revela toda a nossa identidade, né? E também é uma coisa que vem do coração, porque é uma língua dos nossos ancestrais. Essa língua muito especial
do tronco tupi, de família tupi-guarani. Sim. Vocês como ocas, têm a hipótese, a ideia, você pensa que hoje, ademais de estas aldeias, de todo este grupo Omagua, no solo Imoes, haja um grupo aislado, cercano de aqui, que você pensa que também são Omaguas aislados. Sim. É parte do território. Sim. Dentro do nosso território Omágua, porque nós estamos na área do Solimões, né? Temos a outra área do Rio Gendiatuba, que é o Alto Gendiatuba, tem uma parte que tem um grupo de indígenas isolado que leva o nome de flecheiro, que a gente pelas características de uso e da cultura, a gente afirma que eles pertencem ao nosso povo, né, que vive lá. E também fala essa língua, né, que vem do tronco tupi, mas é uma língua que tem a nossa variação própria. Como que a gente se reconhece? Porque nós temos essa variação e também a nossa cultura é diferenciada dos demais povos da região. Mas com cerâmica similar. É, cerâmica similar. O que passou com o povo Omagua durante esta pandemia? Esta triste pandemia de 2 anos e meio, o São Paulo de Olivença, nas comunidades Omaguas, pegou forte, supongo. O nosso povo ele sofreu muito e foi muito discriminado, porque o povo, para nós não tinha assim, leito de hospital, a gente não tinha como comprar o remédio. Então o que a gente usou só foi as plantas medicinais e foi isso que salvou o nosso povo, né? Muitos morreram por falta assim, de ter um atendimento adequado no sistema de saúde e também assim por não ter transporte para transportar rápido da aldeia para a cidade. Mas assim, o que livrou mesmo o nosso povo a sobreviver, muitos que sobreviveram, foi as plantas medicinais, o uso da medicina da terra que foi usado, a defumação, o chá caseiro. Então tudo isso contribuiu para hoje a gente estar aqui, né, também falando sobre a nossa história. Porque muitos dos nossos ancestrais que já estavam doentes, eles vieram a falecer por conta muitas coisas ruins que aconteceu, porque além de se defender da doença que estava ali presente, a gente tinha também que lutar e defender o território que estava sendo invadido por pessoas, por mineradores e outros também órgãos que estavam loteando terra. Então era muita coisa para a gente se preocupar e aquilo foi afetando a saúde mental e muitas lideranças também faleceram, muitos parentes, pessoas do nosso povo. Então isso para nós foi uma coisa muito triste, porque essas pessoas elas poderiam estar aqui hoje se nós tivéssemos órgão comprometido, né, com a nossa população. E eu fico assim muito triste porque o nosso povo Omágua, ele já vem lá de trás sofrendo, resistindo o tempo para chegar até aqui. E quando a gente chega aqui nesse século XXI, nós deveríamos ter todo o apoio e respeito dos órgãos, mas nós não temos. Nós temos que lutar a cada dia para nós sobreviver. Então, assim, é muito difícil para nós, liderança, né, estar lutando na frente desse trabalho e não ter apoio. E agora os desafios de você, de OCAS, de organização, quais são os desafios? Quizá educação, saúde, território, os próximos desafios? O nosso principal desafio é demarcar o nosso território, né? Porque muitos dos nossos ancestrais pensavam assim, nós não precisamos demarcar, porque o nosso território, o território nosso de Aparia é nosso, sim é nosso, mas hoje, com os fins burocráticos dos governantes, que eles criam leis e mais leis, isso atrapalha então nosso território. Então hoje nós precisamos delimitar e marcar o que é nosso, porque se a gente não marcar, daqui a pouco vem outro e marca. Então hoje a gente precisamos demarcar. E o nosso principal desafio é ter o documento da terra, dizer que ela é nossa. Então um dos desafios é demarcar a terra e outra
lutar cada vez mais para que nós temos uma universidade onde a gente possamos ver o nosso jovem se formar, não ter que sair para longe para ir e voltar, né? Então, porque isso prejudica também. Muitos vão e por lá sofrem muitos discriminação, preconceito. Então a gente precisa ter uma universidade de qualidade para quando essa criança sai da educação básica, ele entre numa escola superior, aqui mesmo dentro do nosso território. Também ter um hospital de qualidade para que também trabalhe a medicina da terra, né? O científico e a medicina da terra, para quê? Para que nosso povo possa ser bem atendido, possa ser valorizado, a nossa cultura possa estar presente. E também a gente pensa assim, de trazer um turismo de sustentabilidade para que o nosso povo seja reconhecido, que quanto mais gente vê que a gente existe, a gente pode ser uma arma de defesa para que alguém não possa nos matar. Né? Não, o povo existe lá, eu fui lá e eu conheço eles, porque quanto mais a gente ficar no anonimato, mais vulnerável a gente fica. Então, quanto mais a gente ficar visível, mais assim a gente vai ter nossa autonomia, de ter o nosso próprio recurso para a gente trabalhar em prol das famílias e do coletivo. Então a gente pensa também de ter como é que chama? De sustentabilidade, um turismo, né, de sustentabilidade, onde essas famílias possam trabalhar, vender sua comida típica, seu artesanato, possa mostrar sua cultura ali, que nossa cultura ela é uma cultura muito diferenciada, diferente de todos os povos dessa região. Muito obrigado. Caturité. Caturité.